Pastor fala em podcast sobre a influência da maçonaria no meio das igrejas evangélicas. Embora o assunto não seja novidade, ele narra uma experiência pessoal onde houve constrangimento quando ele pregou em uma denominação cujo pastor era maçom. Já temos trazido várias matérias aqui sobre o assunto, mas o relato dele é importante para fecharmos algumas conclusões que já foram apresentadas aqui no canal. Fiquem com o vídeo. Então assim, é muito fácil entender. Vamos primeiro para os senhores do mundo, né? O que o diabo ofereceu para Jesus? Todos os reinos. Todos os reinos da terra, né? E glória dessa terra. Eu digo lá que na reunião da Baviera, lá que surge o iluminismo, né? 1760 ou 780, que foi os francos maçons, né? Que surgiu o iluminismo, que veio os Illuminati e tal. O que o diabo ofereceu para eles? O que ele ofereceu para Jesus? Porque quando Jesus esteve à terra, o que Jesus disse para Pilatos? Meu reino não é daqui. Se meu reino fosse desse mundo, havia uma guerra e me tirariam daqui. Eu não sou daqui. Né? Ele veio para cumprir a profecia e levar o homem para o original. Nós pertencemos a Deus. Religar o homem a Deus. Tudo aqui na terra é passageiro e vaidade. O que é eterno é o que Jesus implantou em nós, a eternidade. Então, Fábio, a gente tem que analisar essa questão que se Jesus rejeitou, homens aceitam. E eles aceitam dentro de um princípio, né? De obedecer mesmo às ordens do Senhor das Trevas. Então, essas 13 famílias, quando você estuda sobre ela, eles não casam com ninguém de fora deles, eles só casam entre eles. E isso mostra o pacto, porque o poder pertence, é como assim... Nós comandamos tudo e ninguém de fora vai entrar dentro desse sistema. Vou entrar em um assunto pesado agora. A maçonaria, que aqui no Brasil é bastante conhecido, tem alguma coisa a ver com isso? Porque sempre foi falado, né, que a maçonaria também governa políticos, está dentro de religião, dentro de denominações de igreja. A maçonaria faz parte disso? Então, a maçonaria, se você puxar a origem da maçonaria, uma das origens da maçonaria seria o Templo de Salomão, né? Sim. A construção da obra, por isso que eles utilizam uma colher de pedreiro. Daí você vê as sociedades secretas, elas sempre existiram, né? E uma das sociedades secretas é a maçonaria, né? Nós temos Rosa Cruz, nós temos os Cavaleiros Templários, que são mais pesadas do que a própria maçonaria. Então existem as sociedades secretas e existe a maçonaria, por exemplo. Um dos maiores templos maçom está na Inglaterra. E é a família real britânica que comanda ela. Então, existe um comando da maçonaria. E dentro da maçonaria existe a maçonaria vermelha, que seria de esquerda, e a maçonaria azul. Que seria de direita? Direita e esquerda. Então estão juntos. Só são braços, né? São braços. Braços de... Isso aqui monta um corpo, né? Braço direito e braço esquerdo, né? Tipo assim, vamos abraçar todos dentro dessa sociedade secreta. E por que a maçonaria é algo que não... Por exemplo, na minha visão, um pastor maçom jamais deveria ser chamado de pastor. O que prega o Avança Brasil Maçons BR. Muito obrigado a vocês. E que continuemos lutando pela democracia nesse país que nós tanto amamos. Estamos juntos e misturados. Valeu, Brasil. E nós temos muitos pastores maçons. Nós temos pastores maçons. Mas muito pastor na Assembleia de Deus. Mas vamos lá. Muito pastor presbiteriano, então. Batista também tem. Presbiteriano, por exemplo, o pastor Augusto Nicodemos, né? Que é o cara da... Ele chegou... Existe um áudio de uma plenária que ele chegou a debater, dizendo: nós não teremos mais pastor maçom na igreja presbiteriana. Ele queria tirar os que são. E chegou a ponto que ele não conseguiu. E eles chegaram num consenso que os próximos pastores não podem fazer parte de sociedade secreta. Mas se eu fosse tem envolvimento e o povo vai saber. Vamos aguardar de morar. Qual é o problema? Fica à vontade, meu irmão. Fica à vontade. Se fosse, qual é o vai ser problema?
Poxa, então eles já estão cientes que tem, Sim, existem pastores maçons. Com certeza. Na Assembleia de Deus tem, mas são ocultos, né? Não, eu digo assim, a família Ferreira toda maçônica. E eles não escondem isso. É mesmo. E eu acho difícil hoje, é polêmico, eu quase não prego em Madureira, quando me levo é por misericórdia. Mas eu falo abertamente, Manuel Ferreira é maçom, o camarada que zerou vários hinos da harpa, Macalão, maçom. Paulo Livas Macalão, maçom? E Manuel e Abner Ferreira, maçom. Você vê, pega o templo da igreja da Madureira do Rio de Janeiro, que o Abner é presidente. O piso é maçônico. Tudo que você vê branco e preto dentro de uma igreja é piso maçom. Mas, e na minha visão, eu digo claramente, eles não escondem que fazem parte da maçonaria. Mas qual é o problema de fazer parte da maçonaria? É que assim, eu sempre ouvi falar que na maçonaria existe sacrifício de bode ao satanismo, mas nunca foi provado de forma perceptível que existe esse sacrifício mesmo ao caramunhão. Existe esse sacrifício? Então, eu só vou dizer assim, a gente é das trevas ou da luz? Somos da luz. Da luz. Então, por exemplo, primeiro passo de iniciação da maçonaria hoje. Imagine que está aqui o nosso mesário aqui, ele é o grau-mestre ou o guardião do templo. Você vai entrar para a maçonaria hoje. Você vai entrar com uma venda nos olhos, vai vir dois camaradas, é um ritual, eles vão bater na porta. E aí o líder do local vai dizer quem é que bate na porta. Aí a fala do lado de fora é um filho das trevas querendo entrar na luz. Isso é a iniciação da maçonaria. Na minha visão, um pastor dizendo que ele está nas trevas e quer entrar na luz, ele negou a salvação dele. A não ser que lá dentro ele tenha uma nova revelação do Cristo, né? Já começa por aí. Aí lá ele vai fazer um pacto de fidelidade que ele não pode falar nada que acontece lá dentro. Então veja bem, a Bíblia diz, Efésios 5:11, né? Não se comuniquem, 10 e 11, com as obras infrutíferas das trevas, porque tudo que eles fazem ocultos é maligno, é profano. E a Bíblia diz, nós como filhos da luz devemos condenar. Na luz não existe escuridão. Não existe nada oculto. Então, se eu preciso, por exemplo, coisas que minha família não pode saber, que meu pastor não pode saber, que coisa não pode saber, tudo que é a palavra satanismo. Vai lá no dicionário e coloca satanismo. O que é satanismo? Tudo que é feito em oculto. E a maçonaria é feito na luz ou é no oculto? Já vem a palavra ocultismo, então, né? Então é satanismo. Aí as pessoas ainda dizem, grau-mestre, por exemplo, o Mourão, vice-presidente da República do JB, ele era grau 20 alguma coisa, eu acho, quando ele assumiu, e jogaram ele para grau-mestre. Olha o poder dele, vice-presidente da República. Então a maçonaria iria se beneficiar daquilo. Então eles soltaram ele lá para cima e deram o título de grau-mestre. Agora, o camarada para se tornar o grau-mestre na maçonaria, eu não acredito que ele chega lá em menos de 20 a 30 anos. Mas após o grau-mestre tem mais? Não, ele já tem acesso mesmo. Daí é o pacto mesmo. Lá em cima já é pacto, grau 33. O JB, o número 1, o capitão. Uma época saiu uma foto que rodou todo o Brasil. Toda a política, ela tá ligada à maçonaria. Toda a política. E ele sabe como é que funciona. Agora, eu não... mas é perigoso. Eu nunca vi ele falando mal, né? Pastor, mas é perigoso, tipo, se realmente o camarada entrou dentro da maçonaria e ficou nos púlpitos das igrejas, aí mas... E aí, mas vamos entrar nessa questão, Fábio. Por exemplo, você chega em Washington DC, eu fui lá. Tá lá o obelisco, que é o órgão genital de Baal. Foi o monumento mais alto dos Estados Unidos, o primeiro monumento mais alto da América. E tem a ver com a maçonaria? Você pega a história de Lincoln, de George Washington, todos maçons. Tem uma imagem de Lincoln lá, o memorial de Lincoln, ele tá lá de roupa, tal. Eu fui lá, que fica na frente daquela praça que dá na frente do obelisco. Eu estive lá. Aí você chega, tem uma imagem de Lincoln que ele tá igual o Bafomé. Bafomé, ele tá assim, né? Assim, com a mão levantada abaixo, a cabeça dele, e eles colocaram Lincoln quase nu,
como um dos patronos da maçonaria. A América foi fundada debaixo de pilares maçom. Então a maçonaria domina os Estados Unidos e toda a presidência americana está ligada à maçonaria. Não existe assumir, por quê? Porque a fundação da América é maçônica. Ou se você puxar Washington, ela tem pentagrama, sexagrama, todos os monumentos dos Estados Unidos ali em volta de Washington DC, que é a capital da América, é maçônica. Então não seria leviano e nem sensacionalismo dizer que a maçonaria é um braço desses senhores do mundo, então? Sim. Aí, outra questão. Vamos falar desse pastor, só para mim concluir aqui, a minha linha de raciocínio. Sim. Se o cara se tornou grão-mestre, ele fundou a Sara Nossa Terra, pregou todos esse ano na Sara Nossa Terra, ele colocou pastores e membros na maçonaria, porque ele era coach. Ele é um coach que deu mentoria para estrelas aí, internacional. Quer dizer, e estava no púlpito. E olha o que é a Sara Nossa Terra. A Sara Nossa Terra é uma potência. É uma potência, não podemos dizer. Ela tem emissora de TV, tem emissora de rádio, tem megas templos no Brasil inteiro. Então, assim, a gente não pode fechar os olhos para uma realidade que é muito real a maçonaria. Então a maçonaria ela envolve política e religião desde que o mundo é mundo. Pastor Cláudio Duarte já foi alvo de crítica após aceitar convite para evento de maçonaria. Teve isso? Verdade. Verdade? Verdade. Eu fui pregar num congresso que era quase internacional, me parece, da maçonaria. Agora, eu não sei o que é maçonaria, porque maçonaria, quando eu vejo que alguém fala que é da maçonaria, vira um barulho na internet. Não é um negócio meio secreto a maçonaria? O que é a maçonaria? Eu conheço muito pouco. Então existem igrejas, denominações que estão sendo dominadas também e gerenciadas por maçons? Com certeza. Eu tive o triste, né? Eu fui indicado para pregar em Barretos, interior de São Paulo. E eu fui do estudo sexta e sábado. Aí domingo minha esposa pregaria, eu iria pregar em outra igreja. Questão de agenda, né? Sim. Aí eu fui lá, primeiro dia que eu dei o estudo. E do nada, eu estava falando do Apocalipse, entrei na maçonaria e comecei a falar mal da maçonaria. Aí eu já vi que o tratamento mudou. Da forma que eu cheguei e começaram a me tratar mal. Aí eu tinha um valor de oferta lá, que ele iria me dar, o pastor, né? Por 2 dias de ministração, e a minha esposa iria pregar. Resumindo, o pastor me deu por 3 noites lá pregando R$300 no domingo à noite, e ele nem foi lá se despedir de mim. Aí na segunda-feira, o pastor que me indicou para pregar lá falou: rapaz, o que você fez lá? Eu falei: fiz o quê? Rapaz, o pastor é maçom e você foi falar mal da maçonaria. Então essa é uma realidade. É uma realidade. Eu acabei com a igreja, entre aspas, né, mostrando, porque o povo sabia que ele era maçom. Então é isso. Então, assim, qual a opinião hoje sobre as falas do eles pastor? estão Vocês em acham todos que não os tem nenhum lugares. problema um pastor ser maçom e que eles podem frequentar tranquilamente a Irmandade? Deixe suas considerações aqui nos comentários.